Fala apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então acabamos de entrar em dezembro de 2019, que é o último mês da década dos anos de 2010 a 2019. Então com isso, decidi fazer aqui uma série de vídeos no canal Abaixo da Crítica, trazendo os melhores filmes da década de 2010, divididos em várias categorias de gênero, para que seja mais fácil de vocês acompanharem as sugestões e também para que a gente tenha um maior número de filmes citados ao longo das próximas semanas. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica. Então hoje vamos conversar sobre os top 7 filmes de suspense dos anos 2010 a 2019. E claro, estou considerando aqui suspense dentro das minhas categorias do que é um suspense, mais baseado na ideia do thriller americano. Então são filmes que não envolvem muito material de crime, geralmente, isso eu deixo uma categoria separada de filmes de crime, e nem chegam a cruzar a linha imaginária para o terror, que aí já é bem mais subjetiva, mas imagine aí Silêncio dos Inocentes, como por exemplo sendo um suspense aos meus olhos, porque ele não tem nem tanta carga de crime a mais assim do que o suspense, nem tanta carga de terror a mais do que o suspense. Então a minha régua, o meu limite tá mais ou menos por aí. E antes de começar esse vídeo, é sempre legal lembrar que o canal Abaixo da Crítica agora tem um Patreon, então se você gostaria de apoiar o meu trabalho e permitir que ele continue por muito mais tempo e com uma qualidade ainda maior, é só clicar aqui no primeiro link da descrição para conhecer o meu Patreon. Claro que é uma plataforma de financiamento continuado que permite que você apoie os seus criadores favoritos financeiramente em troca de recompensas muito legais. No caso do Abaixo da Crítica, você tem aí conteúdo exclusivo, você tem aí participação no canal e muito mais. Então se você tem interesse, corre aqui no primeiro link da descrição. Mas muito bem, então na posição de número 7 temos um filme desenvolvido por um diretor que recentemente produziu duas fantasias que eu não gosto muito, mas antes disso ele nos entregou um retrato muito mais verdadeiro e visceral da profissão de policial, envolvendo dois atores fantásticos que são Jake Gyllenhaal e Michael Peña. Estou falando aqui de Marcados para Morrer, ou End of Watch. Então End of Watch é um filme bastante interessante porque ele usa um recurso que foi popularizado no século XXI, que é o estilo found footage, né, de filmagem, ou seja, é como se um dos personagens, um dos protagonistas da trama fosse quem está filmando a ação em todo o tempo, como é que acontece em Atividade Paranormal e também filmes como Chronicle. Mas aqui esse recurso não é utilizado como uma distração da falta de um roteiro engajante e nem como um truque barato. Ele realmente torna a história ainda mais engajante na medida que ele nos dá um retrato íntimo e quase documentarial da vida de dois personagens que são muito bem interpretados pelo Jake Gyllenhaal e pelo Michael Peña. Então realmente End of Watch consegue prender a sua atenção do início ao fim. É um filme que tem bastante surpresas, bastante viravoltas, mas no fim das contas ele se centra aí no relacionamento dos seus dois protagonistas, algo que foi um acerto muito grande por parte do David Ayer. Então se você nunca viu, vale a pena assistir. Um dos melhores suspenses da década e também com certeza um dos melhores filmes de found footage de todos os tempos. Na posição de número 6 tivemos a estreia de um dos meus atores favoritos na cadeira de diretor com o filme O Presente ou The Gift. Então esse filme foi dirigido, roteirizado e estrela Joe Edgerton, sendo acompanhado aí por Rebecca Hall e Jason Bateman, em um filme que acompanha a reunião de dois ex-colegas do colegial, né, do high school, em uma situação que agora você não sabe muito bem se um dos personagens tem uma obsessão doentia pelo outro. Esse filme aqui é muito legal porque ele é um suspense mais atmosférico, ele quase chega na linha do terror porque ele sempre te deixa inquieto, ele sempre te deixa incomodado, sem te dar necessariamente as intenções verdadeiras de nenhum dos personagens ali da tela. Mas essa também é a maior força desse filme, na medida que ele sempre te deixa na beira do seu assento e sempre te faz ser surpreendido pelo que está acontecendo na narrativa. Então é um daqueles filmes que ao mesmo tempo consegue ser surpreendente, mas inevitável, né? Parece que todas as ações que foram trazidas ao longo do filme nos trazem ao final que é o que vai acontecendo, e realmente isso é um mérito muito grande tanto do roteiro quanto da direção do Joe Edgerton, que consegue ao mesmo tempo desenvolver os personagens na tela sem te dar um maniqueísmo barato e nos dando empatia a todos eles, mas também ele consegue delimitar quando o momento é certo, quem ele tá certo e quem ele tá errado. Então realmente gostei bastante de O Presente ou The Gift. É um dos filmes menos assistidos aqui das minhas listas, então vale a pena você conferir. Na posição de número 5 temos aí um filme que foi trazido de outro continente para ser produzido novamente sob as lentes de um lendário diretor americano. Estou falando aqui de The Girl with the Dragon Tattoo, ou Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o filme de David Fincher, que estreou nos cinemas em 2011, sendo estrelado aí por Rooney Mara e Daniel Craig.
Então The Girl with the Dragon Tattoo realmente é uma plataforma perfeita para que a gente observe as habilidades de um dos maiores diretores da atualidade, talvez até de todos os tempos, que é David Fincher. Aqui a gente tem, claro, a característica paleta de cores dele, né, que tem ali, claro, o esverdeado e também o amarelado e uma falta de saturação em geral, mas a gente também acompanha aqueles movimentos de câmera que são descritos como frios e cirúrgicos, mas eu acho que na verdade eles são bastante intensos na medida que eles sempre estão acompanhando os personagens, na medida que eles estão se movimentando. Quando eles estão parados, David Fincher prefere usar cortes para nos mostrar aí uma visão um pouquinho mais subjetiva daquilo que os personagens estão se focando. Então acho que é uma direção que de forma geral consegue te prender a atenção o tempo todo, porque ela te coloca em um lugar muito imersivo dentro da narrativa, né? Você, como a câmera, está acompanhando os personagens perfeitamente e quando eles estão parados, você está vendo meio que a visão dos personagens sobre os eventos. E eu acho que esse estilo de direção favoreceu demais a narrativa de The Girl with the Dragon Tattoo, que é baseado tanto nos filmes suecos quanto em uma série de livros, né? E eu acho que elas dão uma visão perfeitamente adequada para a matéria que está sendo traçada aqui. E tem atuações também fantásticas do Daniel Craig e da Rooney Mara. Uma pena que a gente não conseguiu uma continuação dirigida também pelo Fincher dentro dessa série. Seria algo realmente fantástico, eu tenho certeza. Na posição de número 4 temos mais um daqueles filmes que poderia ter ficado preso por uma premissa, por uma execução que parecem um pequeno truque, uma pequena diversão sem muita consequência, mas acaba sendo um dos melhores filmes dos últimos anos. Estou falando aqui de Searching, ou Buscando, o filme aí de Anish Angadi, estrelando John Cho. Então esse filme aqui se aproxima daquela esfera que eu citei anteriormente do found footage, né? Filmes que tem aí o protagonista gravando boa parte da história, mas aqui agora ele se passa inteiramente numa tela de computador e telas de celulares e coisas nesse sentido, o que parece uma grande baboseira, mas acaba funcionando bem demais para você ter um olhar super íntimo na vida de um pai que está tentando buscar a sua filha desaparecida. Realmente, esse filme conta com belíssimas atuações de todos os membros aqui participantes, mas eu acho que, em geral, o destaque vai para o John Cho, que consegue ter um alcance dramático muito grande, né? Interpretando desde um pai que tem tudo na vida, e depois um cara que é super quebrado emocionalmente, para depois ser um pai obcecado por ter a sua filha de volta. Então realmente eu acho que é uma atuação fantástica do John Cho em um filme que é bem inovador na maneira como é que ele conta a sua história e ainda assim tem um roteiro muito legal que conta com muitas surpresas. Então eu acho que ele se encaixa perfeitamente dentro desse gênero de thriller barra suspense e é um dos melhores da década de 2010. Na posição de número 3 temos um representante aqui do cinema coreano, e não estou falando aqui do Bong Joon-ho, mas sim do outro grande diretor coreano da atualidade, que é o Chan Wook-park, que traz o filme The Handmaiden, ou A Criada. Então eu já falei sobre The Handmaiden aqui no canal, foi um filme que me surpreendeu bastante porque ele é um suspense meio erótico, assim, no sentido de que a gente tem uma exploração da sexualidade como sendo um dos temas centrais da narrativa, e também isso é mostrado de forma bastante explícita ao longo do filme, mas o suspense aqui e o roteiro é tão bom que acaba que isso não é o que mais prende sua atenção dentro da narrativa, por incrível que pareça. O que rouba a cena de fato é a maneira como é que o Chan Wook-park consegue contar essa história de maneira que é mais ou menos cronológica e acompanhando diversas visões de diversos personagens ao longo de uma narrativa muito dinâmica e bastante tensa. E claro, ele é acompanhado também de diversas atuações de alto calibre, que tem algumas diferenças do que a gente está acostumado a ver no cinema ocidental, mas assim consegue te deixar sempre engajado, sempre atento para a história que está se desenrolando, porque no final das contas é uma história muitíssimo interessante e muito bem executada. Então se você nunca viu The Handmaiden, não perca essa oportunidade. Eu acho que o filme está inclusive no catálogo da Netflix. Só não veja necessariamente junto com seus pais, porque pode ser desconfortável. E falando em filmes desconfortáveis, temos aqui na segunda posição a segunda obra de um diretor bastante interessante, que é conhecido mais pela sua carreira de estilista dentro do mundo da moda. Estou falando aqui de Animais Noturnos, ou Nocturnal Animals, o filme dirigido por Tom Ford, estrelando Amy Adams e Jake Gyllenhaal. Então Nocturnal Animals acompanha a história da Susan, a diretora de uma galeria de arte que de repente recebe um manuscrito escrito pelo seu ex-marido. E ela começa a ler esse livro e isso começa a ser dramatizado na telona, juntamente com a vida normal e real da Susan, e a gente acaba vendo que tem vários paralelos entre as duas coisas sendo explorados ao mesmo tempo. Nocturnal Animals com certeza foi uma das maiores surpresas da década para mim. É um filme que te deixa sempre desconfortável e sempre atento, porque ele tem uma série de detalhes e nuances que são exploradas ao longo da narrativa através de uma direção e de um roteiro que sempre te deixam analisando ali vários quadros
digamos assim, porque o Tom Ford traz uma estética para esse filme bem mais parada, que parece meticulosamente construída através de pinturas, de um cenário super bem produzido, e ele coloca isso dentro de uma história que é bem complexa, tem vários elementos que se cruzam ao longo de várias linhas do tempo e várias representações diferentes, e é um filme também muito metafórico, mas ele não deixa o subtexto se sobressair ao texto. Então, se você não pegar nada das metáforas, ele ainda é um filme engajante, mas pegando a questão mais metafórica, a questão mais, digamos, escondida do roteiro, aí sim você tem uma experiência bastante interessante, com atuações maravilhosas aqui da Amy Adams, Jake Gyllenhaal, do Michael Shannon, do Aaron Taylor Johnson e vários outros atores e atrizes, e realmente é um filme muito marcante, muito memorável e que explora várias facetas aqui do relacionamento entre dois seres humanos bem intrigantes. Então eu acho que vale super a pena, se você nunca assistiu, ver Animais Noturnos, que também está na Netflix. Eu fiquei tão feliz quando Animais Noturnos entrou na Netflix, porque aí várias outras pessoas tiveram acesso a esse excepcional filme que não teve tanto sucesso assim de bilheteria no ano que ele saiu, que eu acredito que foi 2016. Filmaço. E na minha opinião, o melhor suspense dos anos de 2010 também vem pelas câmeras aí do excepcional David Fincher, um filme que eu não sabia que era dirigido pelo David Fincher, na verdade um filme que eu nem tinha intenção de ver porque eu achei o título muito ruim. Estou falando aqui de Garota Exemplar ou Gone Girl. Então esse filme estrela Ben Affleck e Rosamund Pike, uma trama bastante interessante em que nada é o que parece, que a gente acompanha a história da Gone Girl, da Garota Exemplar, que é a personagem interpretada pela Rosamund Pike, que um belo dia some da vida do Ben Affleck e causa aí um belíssimo tumulto na busca por essa mulher que a gente não sabe se desapareceu, se morreu, se foi morta pelo Ben Affleck, se ela fugiu. A gente nunca sabe o que está acontecendo verdadeiramente e a gente sempre tem essa tensão ao longo da narrativa tentando desvendar esse mistério. E realmente eu acho que mistério é uma palavra muito boa para descrever esse filme aqui, porque ele é daqueles que não te dá mais informações do que os personagens têm. Você vai descobrindo o desenrolar da história em conjunto com os protagonistas e em determinado momento isso vira um pouquinho para a gente aí sim saber o que aconteceu originalmente, e isso cria ainda mais tensão, porque o mistério só muda de lugar. A gente para de perguntar o que para perguntar o porquê. Então é um filme que tem vários níveis de tensão e de complexidade. É um filme de suspense bastante bem construído, com ótimas atuações e uma direção que, como sempre, é fantástica por parte do David Fincher. Então acho que vale a pena demais, se você nunca viu, acompanhar a história de Gone Girl ou Garota Exemplar, o melhor suspense de 2010 a 2019, na minha opinião. Então é isso, espectadores, tá do vídeo, clique na marca lá para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, vem fazer parte da crítica, ela deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa lista, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, então isso é muito válido, tem esse YouTube, até a próxima. E não se esqueçam que vamos ter mais uns 10 ou 12 vídeos dentro dessa série, trazendo aí melhor animação, melhor filme de crime, melhor filme de super-herói, etc. Então fiquem ligados aqui no canal e se inscrevam se vocês não quiserem perder nenhum desses vídeos.